Seja muito bem-vindos ao Mesa de Debates. Aqui quem está falando é o Guilherme e estamos novamente aqui de volta, né? Já é a quarta live nossa, né, no dia, né? O dia bastante produtivo para levar aí conteúdo, né, de alta qualidade, levar aí as discussões, né, que precisam ser feitos aí pela classe trabalhadora, né? O que está rolando aí nas categorias. E hoje o meu convidado é o Bruno, ele que é do sindicato, né, dos servidores de Salvador, né? E vamos conversar um pouquinho aqui como que está a situação, né, da categoria, né? Quais são as reivindicações, quais são aí as lutas. Então, Bruno, eu passo a palavra aí para você para primeiramente se apresentar. Oi, Guilherme, boa tarde a todos, a todas as pessoas, né, aí nos assistindo nesse momento. Eu sou Bruno Carianha, sou servidor público municipal de Salvador, guarda municipal, né, da GCM daqui de Salvador e diretor administrativo do Sindicato de Servidores da Prefeitura de Salvador. E a gente está à disposição, né, para falar do nosso trabalho e também da luta desenvolvida aqui em Salvador. Inclusive, ontem a gente teve a abertura da campanha salarial, né, com a nossa retirada de pauta. Vamos entregar a pauta ao prefeito da cidade de Salvador. E aí a gente começa a campanha salarial agora. Então, a gente está à disposição. Maravilha, Bruno. E fala um pouquinho mais então dessa campanha salarial. O que que vocês estão reivindicando, né? Quais são as pautas, né, da categoria? Olha, nós ontem tiramos uma pauta bem enxuta, porque em outros anos, em outros momentos, a gente sempre aqui procura ser bastante democrático, né, com a categoria. Nós temos exemplos muito negativos em vários sindicatos de servidores e de outras categorias. São exemplos negativos porque as diretorias impõem, tentam, né, sobrepor ao desejo da categoria. No nosso caso, nós, a cada ano que passa, nós sempre procuramos ser um sindicato democrático, um sindicato que ouve a categoria, que leva pautas democráticas, que faz sempre votações democráticas. Então, nada mais justo do que nós levarmos para a categoria um entendimento de que a pauta precisava ser enxuta, né? Nós tivemos pauta já com 54 itens, e isso gerava que a gestão municipal dizia: atendemos 85% da pauta, e aí fazia uma falácia na mídia, né? Porque, infelizmente, a grande mídia ela termina servindo de instrumento para os grandes empresários e também os gestores, né, de órgãos públicos, né, de governo de estado, de prefeituras, né, governo federal. Então, a gente tem que ter cuidado com o que a gente faz em relação à grande mídia, né, televisões, né, que inclusive, na maioria das vezes, os prefeitos são donos das televisões, né, os governadores. Então, é algo que a gente precisa ter cuidado. Então, para esse ano, nós diminuímos a pauta, indicamos aos servidores 9 itens, e os servidores entenderam tanto a nossa indicação que eles pediram para retirar 4 itens, e ficamos com a pauta com 5 itens, né? Nós estávamos discutindo em diretoria que possivelmente iríamos com 3 itens, somente reposição salarial, né? Um reajuste com um ganho real salarial, e nós estamos propondo aqui em Salvador 20%. Nós também queríamos propor a revisão da questão do auxílio transporte, né? Do transporte que a gente precisa ir para trabalhar, e a questão do auxílio alimentação, que hoje nós recebemos um valor muito abaixo, recebemos R$ 16, e a gente está pedindo que vá a 30, para que seja um valor razoável para que a gente possa almoçar no dia a dia. E
Esses eram os 3 pontos. Aí nós, enquanto diretoria, também temos nossos receios, né? Dissemos, olha, vamos botar mais alguma coisa aqui para não achar que a gente está diminuindo demais. E aí levamos 9. E ao chegar, a categoria entendeu tanto que disse, olha, já que é assim, vamos tirar logo aí mais 4, que a gente está vendo aí, e vamos fazer uma pauta mesmo bem enxuta. Então, ficamos com 5 itens, a questão da equiparação do salário mínimo para os aposentados. Nós temos aqui aposentados que estão ganhando em seu vencimento abaixo do salário mínimo, e a questão do nosso plano de saúde, né, que é uma questão que a gente vem solicitar que a prefeitura ela passe a contribuir com 70% do valor global. Hoje ela contribui com 60%. A gente quer que passe 10% desse valor para a prefeitura. Então, essas terminam as 3 primeiras que eu falei, e essas 2 pautas elas ficam e terminam sendo as 5 pautas que nós vamos levar como pautas de campanha salarial. E as demais pautas, né, que nós temos diante da categoria, nós vamos solicitar que a gente possa ter reuniões específicas para tratar, porque a Guarda Municipal, por exemplo, que eu sou guarda, ela tem uma questão específica que é o seu plano municipal de segurança pública, que na verdade ele nem é da Guarda, ele é um plano da cidade, precisa ser implantado, e a Guarda, como uma das forças de segurança pública do município, ela termina estando mais em evidência, né? O pessoal do trânsito também termina estando mais em evidência nessa questão da segurança. Aí você pega e vai também pautas como o pessoal que entrou agora no último concurso. Nós temos aqui psicólogos e assistente social, um absurdo que demorou tanto para que eles viessem a estar, né, trabalhando nessa área de pessoas em situação de rua, que tem uma secretaria específica que chama Sempre. Então, eles também têm uma pauta de equiparação salarial. E aí tem outras pautas, né, de concurso para concurso público, de revogação de lei, de colocação de cargo em extinção. No caso aqui, é um negócio meio absurdo aqui em Salvador, o cargo de técnico administrativo foi colocado em extinção. Então, essas pautas, elas ficarão aguardando, né, para serem dialogadas de forma separada, e nós vamos, nesse momento, para uma pauta enxuta de mesa de campanha salarial com esses 5 itens, né? Reposição salarial de 20%, auxílio alimentação, auxílio transporte, equiparação do salário mínimo dos aposentados e das empresas públicas, e também a questão do plano de saúde. Então, essas 5 pautas serão um momento onde nós vamos tentar fazer um foco nesses 5 assuntos, para que a gente possa achar uma solução o quanto antes, levar para a categoria, né? E daí nós podermos dialogar com a categoria se o que a gestão municipal apresentará, né? Será adequado, ou se nós vamos ter que continuar fazendo as manifestações para que force a gestão a ter uma sensibilidade maior e fazer propostas melhores. Bruno, uma coisa que me chamou a atenção aqui, né, essa questão da redução de pautas, né, é benéfico essa redução para você, né? Como reduzir a pauta sem, né, reduzir aí as reivindicações dos trabalhadores? A ideia, Guilherme, é reduzir os assuntos, né? A pauta principal em toda a campanha salarial é sempre a reposição salarial, né? Até porque já se fala, é uma campanha salarial. Então, nós temos que pensar justamente em melhorar o salário. Então, as demais pautas, nós sempre tivemos muitas pautas, né? Sendo colocadas, questões de licença-prêmio, questões de licença maternidade, que no caso aqui a gente conseguiu aumentar o prazo. Ela hoje aqui são 6 meses, eram 4. Licença paternidade, nós também conseguimos fazer diálogos. Tem a questão também de licença para servidores, na verdade, redução de carga horária para servidores que têm filhos
com necessidades especiais. Tem diversas pautas, né, que nós preferimos nesse momento dizer, olha, vamos deixar essas pautas aqui para uma reunião após a campanha salarial, para que ela não seja confundida, porque a gestão municipal vai lá e diz, olha, a gente vai aceitar reduzir a carga horária para quem tem filho com necessidade especial. Aí ele diz que atendeu essa pauta e chega na mídia e diz, olha, atendemos essa pauta. Então, eles precisam ser mais flexíveis. E aí nós também pedimos, olha, vamos diminuir o percentual, porque já se pediu aqui 50% de reajuste salarial, que é justo, porque às vezes a gente tem uma diminuição salarial, né, e um aumento da inflação tão grande que termina o servidor ficando com um salário muito aquém daquilo que ele precisa. Porém, nós dissemos, olha, vamos para um patamar que seja razoável, para que a gente não fique também, porque a gente vive também observando as experiências, né, do passado. Nós já tivemos gestores dizendo, atendemos boa parte da pauta e eles nunca se convencem. Eles estão pedindo um percentual muito alto, como é que a gente vai dar 50% de aumento? Mas o governador teve 45% de aumento aqui, mas o prefeito teve 75% de aumento. Agora, o servidor, eles não querem dar 50% de aumento. Porém, nós pedimos, olha, 20% de aumento, rever como está sendo tratado o auxílio transporte. Pedimos também um aumento no valor do auxílio alimentação para um percentual adequado. Então, essas pautas são exatamente financeiras e elas são sempre o primeiro objetivo nosso. Aí, para que a gente não tenha uma discussão em relação a assuntos que nós podemos discutir em outro momento, o que é que nós dissemos? Olha, vamos focar aqui nessas principais pautas e as demais a gente, em outro momento, a gente busca, junto à categoria, fazer algum tipo de mobilização para que a gente resolva também esses assuntos. Entendi, então. As outras pautas vão ser pautadas, a categoria vão se mobilizar em outra hora, é isso? Isso. Inclusive, no ano passado, a gestão municipal ela fez o seguinte: nós tivemos uma campanha em prol do plano de carreira da Guarda Municipal de Salvador. Gerou o plano de carreira, né, ali por volta do mês de março para abril, nós conseguimos fechar uma proposta junto à categoria e à gestão municipal e aprovou-se esse plano de carreira. E daí nós fomos para a campanha salarial, porque tem as demais categorias, né? Aqui nós temos a participação em massa dos servidores da saúde, do pessoal da Sempre, como eu falei, nós temos também o pessoal do trânsito, os salva-vidas, né? O pessoal da manutenção, o pessoal administrativo, são diversas categorias, né? Fiscalização, nós temos 2 órgãos muito importantes aqui, SEDU e CEMOP, e a galera toda sempre participa em peso. E aí havia uma dívida da gestão municipal e essa dívida ainda existe, né? Eles pagaram uma parte ano passado e deixaram para pagar outra parte esse ano. E aí o que acontece? A Guarda Municipal teve no seu plano de carreira uma reposição salarial de 11,3%. Já os demais servidores, o que é que a prefeitura fez? Olha, eu vou dar 6% de reajuste, né, salarial e vou dar o avanço de nível, mais 5% de avanço de nível. Aí o que é que ele propôs? Eu pego o seu dinheiro que eu te devo, misturo com o que eu tô te devendo, com o que eu quero te dar de reposição salarial e pronto, tá aí. E aí ficou aquela coisa, né? Poxa, a Guarda Municipal teve 11 de reposição e os demais servidores tiveram uma parte de reposição, outra parte de dívida. E isso não é justo. E essa dívida ela ainda existe ainda neste ano. Então, o que ocorre? Nós fomos para uma discussão que não foi justa para com os servidores, né?
e ainda ficou uma série de crises. E nós, neste ano, a gente quer o quê? Olha, não vamos discutir direitos que nós temos, porque esses direitos nós temos, a prefeitura tem que pagar, se ela não pagar, a gente na justiça consegue, e a gente tem tido êxito na justiça, e nós vamos, então, buscar, nesse diálogo, achar a solução para que a gente possa ter uma reposição salarial digna, né? Nós já estamos vendo aí o governo federal fazendo proposta de cerca de 9% de reposição. E nós olhamos a inflação do período, ela está ali batendo em cerca de 17%. Então, está bem distante daquilo que a gente quer. A gente está pedindo 20%, está menos da metade. Porém, a gente tem aqui como dialogar. E aí o que acontece? Nós estamos querendo fazer com que ele não venha com essa discussão de pagar a reposição de avanço de nível, né? No momento que a gente quer reposição salarial. Olha, o avanço de nível, né, que vocês estão devendo, essas dívidas que você tem para conosco, vocês precisam pagar essa dívida porque tem que pagar. Agora, nossa reposição salarial, ela não pode ser misturada. A gente quer dialogar uma reposição salarial decente para que os servidores tenham ânimo, né? Poxa, eu estou sendo valorizado, me dê um salário legal. E, além disso, a gente tem observado que a Prefeitura de Salvador, e como todas as gestões, né, de todas as esferas, eles podem chegar a um limite máximo prudencial de 54%. Aí tem alguns limites intermediários, né? Só que a prefeitura hoje, com despesa de pessoal, ela está investindo cerca de 32%. Então, a gente está a mais de 22% de distância, né? A cerca de 22% de distância do limite máximo prudencial. Então, é uma prefeitura que investe pouco no servidor, que investe pouco em ter concurso público, e dessa forma a gente termina tendo um serviço público precário para a população. Então, nós também somos cidadãs e cidadãs da cidade. Então, nós queremos um serviço público decente, né? Um bom serviço público para a cidade. E por isso a gente vem cobrando que tenhamos uma reposição salarial decente e que tenhamos concurso público, né, para que as pessoas possam passar a trabalhar no serviço público de Salvador e tenhamos trabalhadores suficientes para fazer um trabalho decente. Maravilha, o Bruno. E Bruno, e como que e neste ano, como que o prefeito, qual que foi a reação aí do prefeito em relação às pautas e às negociações? Ele está mais aberto, né? Tá mais intransigente? Como que tá essa situação? Guilherme, e aos telespectadores aí, veja bem, os prefeitos de Salvador, ele tem um comportamento que nós repudiamos. Ele herdou o comportamento do antigo prefeito, e como eu falei, o antigo prefeito daqui era ACM Neto, né, do carlismo aí, da família de Antônio Carlos, e ele é uma pessoa que ele é detentor da televisão. E aí ele passou o poder da prefeitura, né, ele conseguiu eleger o prefeito atual, que é até meu xará, é Bruno Reis, o nome do prefeito. E o prefeito herdou a hipótese de, olha, não atende o sindicato. Quem atende o sindicato é o secretário de gestão, é o secretário da pasta. Aí o secretário de gestão pega as pautas e leva para o prefeito. Então, dificilmente a gente sabe qual é o pensamento do prefeito, como o prefeito está vendo, como o prefeito está reagindo, né? Então, nós ontem fechamos a proposta, vamos encaminhar na segunda-feira, né, porque hoje aqui em Salvador é ponto facultativo, a cidade está funcionando, mas os serviços públicos que funcionam só são os essenciais e os administrativos estão fechados, o pessoal já viajou aí para o feriado. E aí, na segunda-feira, nós vamos protocolar a pauta e esperamos que
em breve, tanto o prefeito da cidade como o secretário possa nos chamar para a gente dialogar sobre a pauta, né? Porque normalmente a gente dialoga com o secretário e fica parecendo que o secretário é o nosso sindicato, que ele vai lá dialogar com o prefeito. Então a gente não sabe qual é a hipótese, né? Se o prefeito está pegando ali a pauta, compreendendo qual é a necessidade para poder implementar. A gente tem aqui, por exemplo, problemas como um plano municipal de segurança pública e defesa social, que é algo que o Senasp, né, pelo Ministério da Justiça, prevê que seja feito. Nesse programa, nesse plano, é possível a prefeitura captar verba do governo federal, né, do Ministério da Justiça, tanto para a questão da segurança viária, do trânsito, como também de rondas escolares, de Ronda Maria da Penha, para que a gente tenha uma defesa, né, das mulheres e de tudo também, né, para que a gente não tenha feminicídio, como a gente tem tido aí pelo país. Então, são verbas que podem ser aplicadas, né, na prefeitura. A gente tem também o SUAS, que é um sistema, né, único de assistência social, que no ano passado, por exemplo, me parece que foi devolvido para mais de 20 milhões ao governo federal. O dinheiro foi depositado na conta da prefeitura, a prefeitura não conseguiu investir na cidade e aí devolveu. Então, como é que a gente tem uma prefeitura que vai desse jeito, né? A prefeitura de Salvador hoje tem essa perspectiva. Ela não busca recursos que estão à disposição, porque ela não cumpre as metas do governo federal, ela não faz os planos de segurança, né, como o plano de segurança pública e defesa social, ela não cumpre as regras do SUAS, ela tem dificuldade em atender as regras do SUS, né, e a gente vê que também no Fundeb eles não conseguem muitas das vezes cumprir a meta, e aí quando chega no final do ano eles vão lá e fazem abono para pagar aos professores, pelo menos o dinheiro não volta, né? Pelo menos eles investem em dar um abono aos professores. No caso do SUAS, eles nem fazem isso para com os funcionários, os servidores, os trabalhadores do sistema, né, do SUAS. E aí, assim, a gente fica muito preocupado com esse comportamento, com essa forma que é feita. Nós temos gestores que, infelizmente, eles colocam pessoas que não têm capacidade técnica, capacidade intelectual, né? E aí essas pessoas levam para o prefeito, não é bem assim. Nesse caso que eu falei muito aqui do Plano de Segurança Pública Municipal e Defesa Social, a gente tem um diretor de prevenção na CEMOP, que ele não faz, ele chega para o prefeito e diz, não precisa fazer, não isso, não aquilo. É uma pessoa assim completamente sem noção do que está fazendo, né? E a gente tem sim a necessidade de fazer, as pessoas têm a necessidade, a cidade tem a necessidade de ter um plano de segurança pública municipal, mas eles dizem que não, e eles ficam insistindo que não, para dizer o seguinte, olha, a culpa da segurança pública está ruim na cidade de Salvador, é do governador, porque o governador aqui é oposição, né? É um governador do PT, Jerônimo Rodrigues, então é oposição. Aí o ACM Neto ele usa desse meio para ficar falando, né, para a população que a culpa é do governo do estado, enquanto que ele tinha a condição de chegar e dizer assim, olha, eu vou fazer um plano municipal de segurança, eu vou propor aqui a melhora da segurança na cidade de Salvador, eu estou propondo melhor segurança para Salvador e eu posso propor melhor segurança para o estado da Bahia e também, né, para o país. Mas não, eles não pensam dessa forma propositiva, eles pensam da forma antiga, daquela política antiga, e ele chegou na prefeitura dizendo assim, eu vou fazer uma política diferente, eu sou jovem, não tenho aquele pensamento que o pessoal tem lá atrás. E não fez nada do que é diferente, do que é novo. Só fez estratégias políticas iguais àquelas que o avô dele fazia. E aí ele passou isso para o atual prefeito, que também precisa parar isso e entender, olha, a gente precisa cumprir as metas do governo federal, porque o país tem uma hierarquia, né? O governo federal, e o governo federal, a partir disso, ele manda recursos, né? E aí o governo estadual ele pode receber recursos, o governo municipal também, a prefeitura pode receber recursos que não são delas,
mas eles preferem gastar. Você vê que foi investido cerca de, acho que 4 milhões para colocar câmeras, e também as licitações daqui são uma coisa, né? Aí cerca de 4 milhões eles botaram para ter câmeras nos postos de saúde, que estava tendo um monte de assalto. E essa verba poderia ser captada do Ministério da Justiça, né, colocado as câmeras, colocado a Guarda Municipal para fazer videomonitoramento, e a Prefeitura de Salvador podia pegar esse recurso e investir em outro local, mas não. Eles preferem gastar do recurso municipal do que pegar o recurso federal e usar, e ainda ter mais recursos para usar mais vezes. É uma forma antiga, uma forma que eu acho até muito precária de ser gestor de uma cidade. Então, ele precisa parar de dar ouvido a essas pessoas que não têm conhecimento e buscar pessoas que conhecem, né? Nós temos colegas que estudaram a legislação, que têm conhecimento, que pode ajudar, mas por conta da questão do viés político, eles terminam dizendo, olha, não dá ouvido para aquela pessoa não, porque aquela pessoa é contra fulano. E aí fica essa guerra e termina prejudicando a cidade, né, de Salvador, e assim como a gente vê tantas outras cidades prejudicadas no nosso país. Sim, Bruno. Ô, Bruno, a pessoa que te passou o contato, né, disse, né, da importância de se discutir, né, uma candidatura que represente aí os interesses da categoria. Inclusive foi por conta disso que ele te indicou, né? Como que você vê essa questão? Falta algum representante lá na Câmara dos Vereadores, não sei como que chama aí em Salvador, para representar os interesses aí da categoria dos servidores? Liga sua câmera, seu microfone, por favor, Bruno. Eu terminei esquecendo aqui, desculpa. Isso aí, com certeza, há uma necessidade de ter alguém que possa, de fato, representar os servidores públicos, né, na Câmara de Vereadores. Nós temos amigos, né, que estão lá como vereadores, mas focam e representam suas bases, né? Nós temos colega sindicatos rodoviários, nós temos um colega que dos sindicatos bancários, nós tínhamos uma amiga que era do sindicato dos servidores da saúde, Saúde, do Estado, né? Nós temos diversas pessoas que estão lá, que são parceiros, que ajudam também. Porém, você ter uma representação própria é algo que é salutar. Além disso, nós precisamos também que as pessoas no nosso país entendam que não dá para jogar na mão de qualquer um a política, né? Nós temos aqui na nossa cidade pessoas sem capacidade nenhuma de ser vereador. Aí, você está sendo discriminante com essa pessoa. Não é questão de discriminação, é questão de você olha o trabalho da pessoa. Tem pessoas que têm dificuldade de chegar e representar, porque de fato não representa nada nem ninguém. Foi lá, fez uma campanha em cima de colocar asfalto, iluminação, e sabe Deus o que mais que foi feito durante a sua campanha para vereador, e aí termina se elegendo com esse tipo de trabalho, que é um trabalho que deveria ser feito pela prefeitura e não se colocar na conta de alguém. E termina que a pessoa senta na cadeira e fica lá como vereador, e aí vota em qualquer coisa de qualquer jeito, não está nem aí para os projetos da cidade. Nós, por exemplo, agora tivemos uma votação contra colocar capoeira como disciplina nas escolas municipais. Aí você para e olha, meu Deus, a capoeira é praticamente algo daqui da Bahia. Como é que você não quer capoeira nas escolas? Eu até entendo assim, dizer, não quero a capoeira, é obrigatório, como matemática, português, mas uma disciplina que possa ser colocada na escola, eu acho que é algo muito bom. E os vereadores votaram a favor no ano passado, aí o prefeito vetou, aí quando chegou esse ano, os mesmos vereadores foram lá e votaram contra. Então, assim, você vê que a pessoa não tem capacidade nenhuma de votar. Ela vota e muda de voto,
né, de uma forma assim tão absurda. E a gente vê também que há necessidade, sim, na Câmara de Vereadores, para que a gente tenha uma Câmara de Vereadores mais qualificada. Porém, e quando eu falo qualificada, é representando de fato categorias, né, como categoria de servidor público e demais categorias que de fato têm um interesse melhor pela cidade de Salvador, mas a gente precisa também ter um prefeito, no meu modo de ver, que tenha um entendimento melhor pela cidade, que busque fazer o melhor pela cidade, que busque superar essas questões de vaidades, de invejas, né, de questões de pessoas que só estão preocupadas com ter o cargo para estar ali todo mês na prefeitura com algum tipo de benefício. Então, a gente precisa que as pessoas superem isso, né, e o prefeito e os vereadores superem isso e foquem em trabalhar para uma melhora da cidade, né, porque a cidade hoje de Salvador, e a gente vê que demais cidades têm tido problema por conta, né, das pessoas estarem ali simplesmente só com a vaidade aflorada e sem se preocupar em resolver os problemas da cidade. Então, vamos, né, seguir a nossa conversa, né? Você falou aí dessa relação do, né, que vocês não conversam diretamente com o prefeito. O sindicato já tentou pautar, né, para vocês conversarem diretamente com o prefeito, porque, como você bem disse, né, é uma outra relação, né, que vocês têm aí conversando aí com o prefeito do que com o secretário, né? Olha, com o atual prefeito, nós já tivemos alguns momentos, né? Os prefeitos, os governadores, o presidente, eles vão em inaugurações. E no ano passado nós fomos a algumas inaugurações e terminamos conversando assim no meio da rua, né? Para forçar mesmo uma conversa direta com o prefeito, a gente teve que ir e terminou sendo uma conversa no meio da rua. Então não é uma conversa qualificada, como você sentar numa mesa, né, dentro do gabinete, parar ali com alguns diretores, né, e aí parar de uma forma qualificada e trazer a pauta, trazer ali estudos e mostrar as necessidades, eu acho que é a forma melhor. O prefeito ele já atendeu os professores, o sindicato dos professores. No nosso caso, a gente não teve esse atendimento. Porém, na aprovação do plano de carreira, aí nós tivemos na prefeitura, na assinatura do termo, né, do plano de carreira, eu estive lá e o prefeito terminou me dando até um espaço para fazer uma fala. Ele até elogiou e disse que eu precisava ajudar com os professores, porque é da condução, isso e aquilo. Eu disse, olha, lá o pessoal, eu sou até professor de educação física, mas eu não passei no concurso e não milito lá na área, lá na PLB. Então a gente respeita muito o pessoal, é nosso parceiro também. Então eu disse, ó, lá tem que dialogar com o pessoal lá. Agora, aqui a gente procura ter o diálogo mais adequado, procura mostrar também para a categoria a realidade, né? A gente também não fica fazendo propostas faraônicas, porque a gente sabe que tudo tem um limite. Então a gente, apesar de entender que o limite ainda está distante, no caso eu falo do limite prudencial da lei de orçamento, né? A lei de diretrizes orçamentárias, mas ainda assim a gente entende que pode ser que naquele momento ceda mais e faça um reajuste melhor, mas às vezes não. Porém, tem determinadas questões que a gente vê claramente a necessidade de correção, que termina defasando a vida de algumas categorias. Então, nós esperamos que o prefeito, dessa vez, ele pegue em algum momento. A gente sabe também que o prefeito é uma pessoa que ele tem a responsabilidade pela cidade toda, então a gente entende que ele está ali indo fazer inaugurações, né, atendendo vereadores, atendendo uma série de pessoas, a gente compreende isso também. Porém, há uma necessidade de parar e dizer, olha, representação dos servidores públicos, a gente vai sentar aqui com eles, nós vamos buscar
em nenhum momento aqui, uma reunião de 2 horas, tentar achar uma solução. E com uma pauta diminuída, né, como a gente fez, uma pauta bem enxuta, eu acredito que é mais fácil da gente ter ali uma resolução, um diálogo, e se em 1 hora, no máximo 2, a gente conseguir achar um caminho para a solução dos problemas. Aí agora depende do prefeito ter essa sensibilidade e parar em algum momento dessa campanha salarial para atender a gente. Perfeito, Bruno. Bruno, eu tenho costume de fazer entrevistas com sindicalistas, né? Primeiro, eu vou dividir a nossa entrevista em dois blocos. Primeiro, né, falando aí da situação mais da categoria, né? E o segundo bloco discutindo questões nacionais, né? E a pergunta que eu faço para você agora, né, indo para esse segundo bloco de conversas da nossa é o seguinte: qual é a sua expectativa, né, para esse governo, né, que completou, né, 100 dias, né, se eu não me engano, né, de governo, né? O que você tem de expectativa aí por esse governo novo do Lula? O governo federal, né? Olha, aqui a gente também tem um governo estadual também completando 100 dias. A expectativa que nós temos em relação ao presidente Lula, em relação aos ministros, é que possa ampliar, né? A gente entende que o orçamento desse ano é uma herança dos malucos que estavam no poder no ano passado, né? Aquele bando de louco que só tinha doido. Doido não, eu tô sendo até ruim para com as pessoas que têm problema mental, porque aquela galera que estava aí era muito maldosa mesmo, né? Era uma galera assim que não tem condição nenhuma. E, infelizmente, muitos deles, eu estive em Brasília semana passada e dei de cara com aquele Ricardo Salles, meu Deus. Aí dei de cara com o Zé Trovão. Você olha para a pessoa sem condição, esse cara tem condição de ser deputado. O outro, Ricardo Salles, piorou. Você olha assim, meu Deus, aquele povo é o poço da vaidade. Mas, em relação ao governo, a gente espera que possa fazer uma construção de um orçamento muito melhor para o ano que vem e que, a partir daí, esse governo possa contribuir de uma forma muito melhor para a sociedade brasileira, né? Você vê que acontecem os fatos, né? E diferente do aquele imbecil que estava no poder, que os fatos ocorriam e ele ia passear de jet ski, ele ia fazer as bobagens que ele fazia, passear de moto, né? E ele não dava nenhum posicionamento. Mas você vê que ocorreu em Blumenau, né? Essa situação bizarra, essa situação muito complicada e muito feia, né? E o governo federal ele já se posicionou, olha, nós vamos aqui intensificar a ronda escolar, intensificar o papel da Guarda Municipal, da Polícia Militar, né? Intensificar esse trabalho para que essas coisas não voltem a acontecer, né? Além de se solidarizar, que o cara lá não fazia, aquele imbecil, né? Além disso, você ainda tem ações, tem a solidariedade para com os familiares que passam por um momento muito triste, e isso já é uma mudança significativa, né? Você vê ali o seu principal, o principal nome, a principal referência do país, chegar e dizer, olha, está sendo o pior dia da minha vida ver uma situação como essa. É um dia muito triste, né? A gente está sofrendo muito, a gente se solidariza aí com os familiares. E, para além disso, a gente pega e ouve do governo dizer, olha, nós vamos investir, que a gente não quer ver isso acontecer de novo, né? Aqui a gente precisa investir de uma forma adequada para que as pessoas entendam. Por exemplo, tenho porte de arma, eu sou guarda municipal, eu tenho minha arma própria, eu ando armado, mas eu e meus colegas e muitos de nós, a gente compreende, arma não é brincadeira, não é para estar na mão de qualquer pessoa. Em quantas das vezes que a gente sai na cidade
né? Eu já saí na cidade e eu já me deparei com situações que, se fosse uma pessoa desequilibrada, ia puxar a arma e sair dando tiro no outro. Então você entende que você está armado, que você teve ali um estresse no trânsito, você precisa, ó, segura a onda aí, irmão, calma aí, pelo amor de Deus, siga seu caminho, eu sigo o meu, e vamos embora, a vida continua, a gente não pode se estressar aqui por conta disso. E a gente tem também diversos outros problemas que a sociedade passa, que a gente precisa entender. Olha, eu estou aqui armado para defender a população, para me defender de algum episódio que seja assim, de algum meliante que queira vir contra a minha vida. E eu não estou armado para virar um bandido, né? As pessoas precisam entender isso. Só que a gente está vendo no nosso país pessoas que conseguiam, por conta do decreto passado, conseguiam fazer o porte de arma e qualquer coisinha ele se acha no direito de sacar a arma e sair dando tiro na pessoa. Então ele nem pega a arma e olha assim, olha, o que é que está acontecendo e tal, para... Não, ele já puxa a arma e sai apertando o gatilho e fazendo a coisa muito absurda. Então, além disso, a gente tem visto os casos e eu espero que o governo mantenha essa postura, que o governo continue investindo, né, em profissionais, investindo recursos, né, do governo federal para que a gente possa ter um país cada dia melhor. Eu acho que esse é o legado que ele pode deixar. Acho que já começou bem, porque a mudança em relação ao que era já mostra, ó, a gente agora tem um governo, a gente agora tem alguém que se posiciona, a gente agora tem alguém que é respeitado, alguém que respeita a dor do outro, e isso já é algo muito bom. Porém, a gente precisa agora ir adiante, né? A gente viu um ministro da Agricultura falando umas bobagens aí, né, se posicionando completamente fora da caixinha, mas a gente espera que ele também possa corrigir, né, as coisas que tem feito para que possa seguir, porque hoje o governo é uma coalizão. A gente sabe que tem pessoas que estão aí no governo hoje, né, e que estavam apoiando o antigo presidente, né? E a gente espera que essas pessoas compreendam o verdadeiro papel do governo, de governar, de ser deputado, de ser ministro, para que a gente siga de uma forma melhor, porque muitos deles estão ali só pensando em ter emenda, só pensando em indicar fulano, ciclano, em ter cargo, em não sei o quê, em indicar empresa para trabalhar aqui, para trabalhar ali, que é algo que a gente precisa que o país corrija isso. Não dá para a gente ver o país da propinagem, como a gente viu aí no passado, tanto no governo de Bolsonaro, como no de Temer, como também essa galera aí do Centrão fazia nos outros governos, inclusive nos nossos. A gente espera que a galera do Centrão, eles compreendam que já chega A gente fica olhando, sabe o que, Guilherme? Eu fico às vezes observando. Rapaz, esses caras pegam esse dinheiro todo para botar onde? Tem um bocado aí que tá morrendo aí, e o cara tá lá fazendo propinagem, fazendo um monte de coisa errada, e morre, fica tudo aí. Esses caras não entendem que a gente precisa pegar esses recursos e botar para ter uma cidade melhor, para ter um estado melhor, para ter um país melhor. Até quando esses caras vão continuar focados em fazer propinagem, né, seja em qual governo for? Sim, e você falou aí do antigo governo, né, do chamado imbecil. Eu gostaria de que você aprofundasse, né, mais, né, qual que foi a sua avaliação aí, né, do ex-governo aí, do antigo governo do Bolsonaro. Cara, para aquele cara, nem um zero dá, né? Tem que ser uma nota abaixo de zero. Ele era muito ridículo. A gente espera que ele seja preso quanto antes. Eu não quero nem ficar falando, porque demorou muito para ele sair do governo. Ele não deveria ter completado nem 6 meses, né? Infelizmente, com ele, a sociedade, né, principalmente o judiciário brasileiro, foi benevolente, porque para com Dilma não houve a benevolência que houve para com ele, né? O cara fez de tudo, roubou joia, fez de tudo aí, né? E assim, vendeu a refinaria nossa aqui, a Landulfo Alves, vendeu a refinaria que custava
50 vezes mais, ele vendeu por 50 vezes menos, para ganhar joias que custavam milhares de vezes menos, né? É um cara muito burro. Eu chamar ele de burro é até uma ofensa para com o animal. É um cara muito sacana, muito escroto, porque ele faz aquilo em troca de pegar propina, vendeu lá para aquele shake lá, né? É uma empresa que está aqui tentando enganar o baiano, né? Botou patrocinador no Bahia, eu sou Bahia, tô vendo aí você com a camisa do São Paulo, eu sou Bahia, ele botou patrocínio no Bahia, botou patrocínio no Vitória, eu acho que a empresa chama Acelém, é um negócio assim, os ladrão de uns shakes lá árabe vieram aqui, compraram na bagatela, me parece que foi 300 milhões, acho que é algo assim, um negócio que valia mais de 30 bilhões, né? Ou talvez até mais. Assim, é a primeira refinaria do país, né? É praticamente onde se descobriu o petróleo aqui no Brasil. A gente, sempre que pode, vai para o lado de lá. E é muito triste, né? Você ver terceirizando algo que é do país. Eles têm essa prática absurda de vender por bagatela. E até hoje, certamente, ele deve estar recebendo alguma propinagem lá dos caras. Então, esse cara tem que ir preso o quanto antes, né? Para que ele fique lá até o fim da vida dele. Os filhos dele precisam ir presos também, porque são outros propineiros, vagabundos da pior espécie. A gente espera que socorro quanto antes e eles não fiquem por aí gabando de serem o defensor da direita. Meu Deus, um negócio tão louco, aqueles caras que ele não sabe nem o que é direita e o que é esquerda, né? Mas vamos lá, vamos tentar fazer com que esse pessoal nunca mais esteja perto da gente. Bruno, a gente viu que por mais que o Bolsonaro tenha sido, né, derrotado eleitoralmente, o bolsonarismo ainda está de pé, a extrema direita, né, ainda, né, segue muito bem organizada. Qual é o papel dos sindicatos aí, né, nessa luta contra a extrema direita, né, e o que vocês, né, do Sindicato dos Servidores Municipais de Salvador, estão fazendo aí para, né, nessa batalha contra a extrema direita? Assim, Guilherme, eu vejo que ocorreu uma tentativa de organização deles, né? Eles tentaram se organizar enquanto movimento de rua, mas eu percebo que eles não conseguiram esse movimento de rua, principalmente porque é um grupo muito imbecilizado, né? E por ser um grupo nessas características, eles terminam tendo atos, né, como aqueles do dia 8 e como outros atos que eles fizeram, né, atos violentos, agressivos, né, diferentes, inclusive, dos atos que a gente vê nas greves em Paris, em Bruxelas, né? A gente vê as greves, né, nessas cidades na Europa, greves que o pessoal enfrenta, né, de certa forma, a polícia. Porém, não são vândalos. Eles estão ali querendo, protestando de uma forma, mas você não vê a depredação da forma que foi feita no parlamento brasileiro, né? Você não vê, as coisas não chegam naquele nível. Há um nível ali, há um nível de embate com a polícia, mas você não vê as pessoas pegando, como ocorreu no primeiro evento, né? Que eles pegaram, tocaram fogo em carro das pessoas, carro particular. Imagine você pegar o carro particular de uma pessoa. Você não vê o movimento de esquerda, o movimento sindical, inclusive os lugares que são mais fortes, você não vê esse tipo de comportamento em pegar a propriedade privada de alguém e fazer isso. Né? Você vê eles irem de encontro com a polícia, porque às vezes eles querem fazer a manifestação crescer, querem ir para um determinado ambiente, né? E a polícia termina ali reprimindo e tal, e fica aquele embate, né? Mas no caso desse pessoal, desses imbecilizados que a gente viu lá em Brasília,
fazendo o que eles fizeram, eles tentaram se organizar, só que devido à questão intelectual deles ser tão diminuída, eles terminaram fazendo aquela coisa toda, né? E aquilo ali fez com que na rua eles tivessem zero. Aí eles agora estão organizados na rede social, eles são bons. Isso aí a gente não tem como dizer que não. Eles estão fortes na rede, né? Eles estão lá com os grupos de Telegrams dele, de WhatsApp, e a gente viu que deu uma queda drástica nas mídias lá de Instagram, de TikTok, né, de Facebook, mas a gente está vendo agora eles tentando voltar, né, dizendo que o mito deles lá é o Jesus, que não sei o quê, mas a gente sabe que isso tem que ser observado, porque há uma ideia, há uma necessidade de liberdade de expressão, porém não dá para trocar liberdade de expressão com liberdade de cometer crime. Quando eles pegam e cometem crimes, eles têm que ser punidos no rigor da lei. Quando eles estiverem lá falando a opinião que ele acha Bolsonaro maravilhoso, paciência, a gente não pode fazer nada. Isso aí é direito a eles. Então, acho que nós precisamos ser propositivos, nós precisamos mostrar que o atual governo vai trabalhar em prol da população, que nós, enquanto sindicalistas, precisamos também ter ideias, a gente está aqui, independente de governo, para propor melhoras para os trabalhadores. Agora, a gente viu que o governo passado, que estava na gestão federal, não estava nem aí, estava só prejudicando os trabalhadores. Então, compreendam a necessidade de ter uma gestão federal melhor, uma gestão estadual também melhor e uma gestão municipal que possa fazer o melhor para todos. Salvador, por exemplo, ela tem uma marca negativa, no nosso modo de ver, porque o PT está governando já há 16, vai agora para completar. Tivemos 2 governadores, né? Jacques Wagner, que ganhou, de Paulo Souto, e depois a gente teve Rui Costa, e agora a gente está indo para Jerônimo Rodrigues, que a perspectiva é que ele fique aí 8 anos, então a gente vá para 24 anos de governo do PT, talvez. E a cidade de Salvador, o PT não consegue se eleger. O PT já tentou várias vezes, não consegue. Então, nós, como movimentos sindicais e principalmente bem de esquerda mesmo, que a gente milita em prol de uma sociedade mais justa, nós queremos ver a cidade de Salvador tomando essa tendência, né, de, quem sabe, dessa vez ter um candidato adequado, um candidato que ganhe a eleição, que tenha a Prefeitura de Salvador num caminho mais adequado. Porém, nós, enquanto sindicalistas, nós sabemos que, independente de quem estiver no poder, a gente vai fazer o nosso papel. Nós não vamos deixar de fazer as campanhas salariais, as greves, as manifestações, como nós sempre fazemos, né? Seja o pessoal que está aí do carlismo, né, os neoliberais, ou seja, um governo de esquerda que venha a ser implantado na cidade de Salvador. Então, essa concepção que a gente precisa ter, que a gente precisa dialogar com os servidores, a gente precisa dialogar com a cidade de Salvador, né, porque nós, trabalhadores do serviço público, também dialogamos com a cidade. Então, é dessa forma que a gente tenta ver as coisas aqui. A gente finalizar, né, essa discussão, qual que é o plano de luta da categoria? O que né, as ações que vocês pretendem ter, né, nesse momento aí de campanha salarial? Olha, nós tá tendo retorno, né? Ah, Pronto. Obrigado, Guilherme. Nós, assim, vamos fazer o máximo para que nós possamos ter a categoria sempre próximo da gente, né? Nessa questão de campanha salarial, de mobilização,
não dá para inventar a roda, né? Nós já temos aí como a coisa funciona e nós já fizemos o máximo, no meu modo de ver, para que a gente tenha um diálogo com a gestão mais adequado, que foi ter uma pauta adequada, enxuta, uma pauta justa. Aí agora nós precisamos sentar com a gestão municipal, tentar fazer com que a gente ache solução para essa pauta. E a partir daí a gente vai estar marcando assembleias, né, para dialogar com a categoria. Se porventura a gente entender que as respostas da administração, que a resposta da administração não está sendo a melhor possível, o que nós faremos é simplesmente procurar as manifestações na rua, né, para que a gente possa dialogar com a sociedade e, quem sabe, também uma paralisação ou até uma greve. Essas duas últimas são sempre as últimas ações nossas, mas a gente nunca descarta, porque tudo depende muito de como nós seremos tratados quando levamos nossa pauta. Então é isso aí, pessoal. Estamos encerrando aqui mais uma entrevista do Mesa de Debates. Quero aqui agradecer imensamente a participação do Bruno, né? Dizer aqui que eu gostei, né, bastante aqui da nossa conversa, né? Foi uma conversa muito boa. E antes de ir para as considerações finais e passar a bola para o Bruno, quero aqui divulgar a Feira da Economia Solidária, que vai acontecer em Poçucanga, né, em São Sebastião, para ajudar as vítimas da tragédia de fevereiro, né, que vocês puderam acompanhar e que o Mesa de Debates, né, divulgou aqui as campanhas salariais. E divulgou aqui as campanhas salariais. Então, as campanhas salariais, a campanha de solidariedade, né? Desculpa aí, eu fiz confusão. Então aí divulgando aqui, né? Tem um Reels aí no YouTube e no Instagram e no TikTok. Então, quem puder comparecer, compareça. Então, Bruno, passa a bola aqui para você fazer as considerações finais. Guilherme e o Mesa de Debates aí, é um prazer nosso, muito grande, né, de poder vir num canal como o de vocês, para poder falar sobre nós aqui de Salvador, para poder falar sobre as nossas perspectivas, né? Então, assim, agradeço imensamente a você, né? Espero que a gente possa retornar, que a gente está aqui à disposição para passar mais informações, para tudo mais que a gente tiver necessidade. E vamos divulgar aqui, eu quero pegar esse link aí, quero divulgar bastante aqui entre os servidores, né? E espero que a gente possa estar vendo aí o Mesa de Debates com outras pessoas também, contribuindo, né? Porque a gente precisa muito disso, né? A gente precisa também ir para a rede, falar com as pessoas, mostrar quem de fato está aqui para defender a classe trabalhadora, né? Que a gente não está aqui trazendo falácias, nem mentiras, nem engano. Então, nós vamos estar aí buscando cada dia mais fazer uma parceria legal e mostrar que temos conteúdo bom para a cidade, para a população como um todo, para que possa ver e possa também seguir os melhores exemplos. É isso aí, muito obrigado mais uma vez ao Bruno, muito obrigado também a você que estiver nos acompanhando. Peço aí, né, que se inscreva no canal Podcast Mesa de Debates Tudo Um Pouco. Curta, compartilhe, comente esta entrevista, outras entrevistas também que nós produzimos. Também, né, curta a gente na página do Facebook, Podcast Mesa de Debates de Tudo Um Pouco. Siga a gente no Instagram e também no TikTok, Podcast Mesa de Debates, né, para onde que vocês vão encontrar inclusive conteúdos específicos aí tanto para o Instagram e tanto para o TikTok. E quem puder contribuir já sabe, né, o número aqui do nosso Pix, 385 007 028
esse número é um CPF, é um número aí do nosso Pix para a gente poder continuar fazendo esse trabalho, poder continuar trazendo, né, pessoas aí como o Bruno aqui aí para o canal. E lembrando sempre que nós somos uma mídia independente, não recebemos dinheiro nem do Estado e nem do capital privado. Então a sua contribuição também é de extrema importância para a gente continuar mantendo essa mídia independente. E lembrando aqui, né, do nosso Padrim, caso você queira contribuir de forma permanente, né, conheça o nosso Padrim, www.padrim.com.br/podcast Mesa de Debates, né, participando do Padrim, vocês vão ter, né, alguns privilégios, alguns, do canal aí, caso vocês quiserem aí participar do Padrim. Então é isso aí, pessoal. Forte abraço, né? Por hoje, da minha parte é só. Fui.